Bom dia, eu vou ler agora Gênesis 18. 3 anjos aparecem a Abraão. 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nas carvalhas de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens em pé, inclinou-se até a terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir até com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E a Sara negou, dizendo: não me ri, por quanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse ao Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerta dele tem feito. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem gravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então vieram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na terra, o destruirá também, e não poupará
o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Ainda que sou pó e cinza, se por aventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Ele disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, se não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam Ló. 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a terra, lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele, entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete. Ele preparou bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo de todos os bairros chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló para falar com eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis que aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: saia daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de seguir os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aí? Tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse:
levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, e dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escape-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escala lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixe-me escavar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apresse-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que o fumo da cidade subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade de campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitará. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos-lhe beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos nós com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Temos-lhe de beber vinho também nesta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concederam as 2 filhas de Ló e seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E ao menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Aí paramos agora no 20, Abraão e Amileque. Agora eu vou ler o Salmo 91.
Segurança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Vou ler novamente, perdão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas ele estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assoa ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com a largura de dias, ele mostraria a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, o hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelas suas bênçãos, muito obrigado por ter uma casa, muito obrigado por tudo que eu tenho, meu Pai. Só tenho que agradecer a Ti, Pai, por ter 2 braços, 2 pernas, por ter olhos para poder ver, por ter ouvidos para poder escutar, por ser forte, Muito obrigado por tudo, meu Pai. Só tenho que agradecer a Ti, meu Pai. Não tenho nada a reclamar, só agradecer. Muito obrigado por mais dia de vida. Guia meu dia, guia meus passos, guia minha vida, meu Pai. Amém. Tenha um bom dia, bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Se você puder compartilhar, te agradeço. Espalhe o Evangelho. E é isso, se inscreva no canal e deixe o like.